Se puder, eu agradeço. E tá, a aula hoje, então, é de iniciação à vida intelectual, né? Primeiro que cada palavrinha aí é muito pesada, né? A palavra iniciação... ela tem uma conotação, primeiro, antiga, né? De negócio meio esotérico, assim, envolvendo iniciação em mistérios mesmo, né? E, principalmente com o advento da civilização cristã, ela continua com essa ênfase, mas de modo purificado, né? Daí que os primeiros cristãos diziam de uma iniciação cristã, né? Que é uma expressão que o novo movimento litúrgico trouxe de volta, né? Tem a seguinte ideia: ser uma espécie de grupo de mistérios elevados que constituem o cerne da religião, né? E você tem como que verdades que você tem que trilhar até que você se eleve até ele, né? E aqui você tem um conjunto de verdades menores que são a parte de entrada para a coisa, né? Aquelas discussões e brigas dos primeiros cristãos de os negros vinham e falavam que cristão comia carne de criança na missa, etc. Era uma interpretação do que estava acontecendo aqui, que era de fato a Santa Missa, né? Sob a ótica de quem estava aqui, né? De quem só tinha um conjunto das verdades menores, né? Esse negócio era tão sério que pouca gente comenta isso, mas a igreja primitiva, ela de fato tinha um conjunto de códigos e regras que só os iniciados poderiam, os cristãos já com alguma vida espiritual poderiam saber, né? Que é aquilo que veio a ser chamado de disciplina do arcano. E, por exemplo, você fala, tipo, não é super misterioso, né? Não, na disciplina do arcano já estava aquilo que hoje está no magistério da igreja. Tipo assim, os dogmas sobre a Virgem Maria, os dogmas sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, transubstanciação, alguns mistérios sobre os apóstolos, sobre a infância de Nosso Senhor, estavam todos aqui. E com o tempo isso daqui foi como que abrindo, expandindo, até que se tornasse a doutrina explícita e pública da igreja. O negócio mesmo do peixinho, né? De vinha um fazer assim, aí vinha outro fazer assim. Pertencia à disciplina do arcano, né? Aquele negócio sobre Nossa Senhora, lembra daquela aula falando sobre São João ter implicitamente associado a Virgem com a nova Eva? Tipo, toda a estrutura do quarto evangelho é assim, ele fala disso a todo momento. Existem coisas ali que são que realmente parecem palavras e verdades cifradas, né? E que no fundo se explicam por isso daqui, né? Você tem o evangelho, você tem uma dimensão dele que qualquer um que lê a primeira vez consegue ter acesso, que já rende frutos para ela, né? Mas você tem uma espécie de segunda camada de interpretação que é para aqueles que já conhecem os mistérios, né? Isso daqui é mais associado aos que estão nas verdades menores e aqueles que se ligam ao mistério, né? E o que isso daqui tem a ver com a vida intelectual? É que, em algum sentido, como um símbolo, e não, evidente, com essa estrutura dita de modo estrito, na nossa vida intelectual também acontece isso, né? Você tem a vida intelectual tal como ela de fato é, né? Você tem... Nossa, mãe, já tá nova, já tá falhando. Achei pela água. Você tem as verdades menores, né, que parecem ser a vida intelectual, e você tem como que uma ascensão, desde aquela imagem meio caricata que você tinha da vida intelectual até a vida intelectual consolidada, né? Tudo bem? À vontade. E você tem um caminho para trilhar até aqui, né? E, bem, grande problema hoje é que a maioria das pessoas tem, e como sempre vai ser assim, não vai dar para resolver esse problema, tipo, a gente só está realmente descrevendo ele, elas têm essa ideia deturpada da vida intelectual baixa, né?
pontualmente você encontra pessoas, inclusive na internet, que têm uma visão mais purificada, por assim dizer, e que de fato entendem o que é a vida intelectual de modo profundo, né? E você tem outro grupo de pessoas que está nessa região intermediária, né? E a ideia dessa aula é justamente enunciar e ir desenhando a vida intelectual de tal forma que ela se pareça menos com essa visão caricata e mais com essa visão perfeita, né? E, bem, isso daí demandaria muito tempo e algo muito trabalhoso, e, portanto, só vai dar para tanger hoje aquilo que eu acho que é o problema principal e que realmente é o núcleo da confusão, da distinção entre a vida intelectual falsa e a verdadeira. Envolvendo o método, principalmente, né, que é essa espécie de dialética, de briga entre os nossos interesses pessoais e uma formação comum, por assim dizer. O que isso quer dizer? Que hoje em dia, você tem como que dois vícios, né? Você tem o vício da curiosidade, tipo assim, fulano não estuda, fulano só fica futricando em conteúdos na internet que lhe parecem interessantes e colhendo informações muito pontuais sobre aquilo, né? E você tem a formação comum. Isso é, normalmente o cara que faz essa formação comum, ele já entende que a curiosidade é um problema, de que ele tem que se aprofundar em alguma coisa, e aí ele vai e pega um cursinho qualquer na internet para, pelo menos, dizer que fez um curso sobre, sei lá, os templários, ou sobre as cruzadas, ou sobre as virtudes cristãs, etc. E o ponto para mim é, nenhum desses lados é ruim. Nem o da formação comum e nem o da curiosidade. E é um negócio assim, porque, engraçado, porque antigamente o pessoal tendia a abominar isso daqui. E ficava tipo, não, você não pode tentar ter uma formação tão rígida, tem que ser uma coisa mais orgânica e tal. Só que hoje a ênfase está em você detonar isso daqui. Graças a Deus surgiram muitos cursos bons, sim, de formação comum, principalmente no meio católico, né? Só que uma grande besteira, que foi quase que um efeito colateral disso, é que hoje em dia, e até usando o Santo Tomás, eles tendem a condenar isso daqui baseado em, principalmente alguns artigos da Suma, no qual o Santo Tomás ele condena a curiositas, né? Só que aí que tá. Problema de termos. Nós não falamos latim, nós falamos português. A curiositas em latim era uma coisa muito mais parecida a uma divagação, né? Era literalmente um andar errante, um perambular intelectual, sem parar em nenhum lugar, né? Só que se a gente pesa a palavra em português, primeiro, sendo bem sincero, a palavra curiosidade em português tem uma conotação positiva. Ela não é só algo de negativo. Tipo assim, você até pode dizer que fulano está com muita curiosidade, mas até para você falar daquilo como uma coisa ruim, você tem que colocar um adjetivo. Você tem que falar que é muita curiosidade, que ele é curioso demais. Porque só a palavra curiosidade, ela tem uma conotação boa pra gente, né? E, portanto, você condenar ela em português já me parece um problema, assim. E o que me parece ser o mais grave é que, tipo assim, tá, aí você fala, eu vou fazer uma formação comum, então, vou pegar um curso na internet e vou seguir a grade dos caras. Vai dar, tipo, 2, 3 semanas no máximo, você vai estar de saco cheio do negócio. Tipo assim, ou você vai estar de saco cheio, ou você vai assumir um formalismo absoluto e não vai absorver a coisa de modo vital. É como se nossa alma fosse isso daqui, né? E você como que vai enchendo a tua mente, a tua vida interior de conteúdos externos, só que nenhum te penetra, né? E isso é um saco, assim, porque aí você começa a ter aquela impressão de derrapagem, né? Tipo, você tem um pneu que gira e vai girando cada vez mais rápido, só que você nunca sente ele sair do lugar, né? Ele tá sempre no mesmo lugar. Você nunca sente que, como dizer... Aí é engraçado, porque a formação comum começa a tornar uma espécie de curiosidade. Você sente que você está tendo muitas informações novas, de tal forma que se você chega numa rodinha, você consegue soltar uma ou outra informação nova,
Só que você não sente o teu espírito ganhando aquela densidade que é própria da sabedoria, que é própria da vida intelectual verdadeira, né? E isso é um problema, né? E o grande problema é, eu não acho que exista como que uma terceira alternativa. Não existe uma alternativa entre a curiosidade e a formação comum. Pelo contrário, a única solução possível para isso é um equilíbrio virtuoso dos dois, né? É você, de fato, entender o que a curiosidade tem de bom e o que a formação comum tem de bom, e você como que os misturar na medida certa, né? E bem, tudo isso estou falando na teoria, existe uma aplicação prática disso, mas antes de chegar na prática, vamos tratar um pouquinho mais da teoria. O que é esse equilíbrio, né, entre um e outro? Opa, saber o tempo? Tá. Essa tensão entre a vida de estudos autêntica e pessoal e curiosa, que parte dos teus interesses íntimos, e uma vida de estudos mais formalizada, que depende de um professor, de uma grade de matérias, etc., no fundo, é a briga entre qualidade e quantidade. É a briga entre você querer estudar só aquilo que você gosta muito, os teus gostos, e você estudar aquilo que vai te levar em algum lugar, né? Uma espécie de grade acadêmica. E é engraçado porque na nossa vida, se a gente fosse fazer quase que uma descrição fenomenológica da coisa, a gente percebe que essas coisas realmente estão brigando no nosso interior. Do tipo, você começa estudando alguma coisa, tipo, vou ler um livro que eu gosto. Gostei muito do livro, vou pegar para ler. Tenho uma curiosidade sobre ele. A gente está lendo, e chega uma hora que aquele gosto inicial começa a se dissolver, né? E aí, de duas uma. Ou você abandona o livro, e aí praticamente você abandona a vida intelectual, porque você parou de rodar a coisa. Ou você tem um outro impulso, que é o de, caramba, não, eu tenho que terminar esse livro. Tenho que lê-lo até o final, gastar ele inteiro, independente de eu gostar ou não, né? E isso acontece com tudo, tipo assim, eu entrei num curso de letras, por exemplo. Não que eu tenha entrado, mas supondo alguém que entrou no curso de letras. Eu gosto de tal qual matéria, só que não tem só essas matérias, tem outras. Então eu tenho que continuar até o final, né? E tipo, não tem nada de errado nisso, é um impulso muito bom, né? A gente vai ver que esse inclusive é um jeito de santificar a qualidade, né? Mas qual que é o problema? O problema é que, aos poucos, esse acúmulo de conteúdo vai assumindo uma certa autonomia frente à liberdade. Porque, principalmente sistemas de ensino modernos, eles têm uma espécie de sistema de cascata, no qual você, quando sai de um patamar, tem que ir para outro direto. E para sair desse, tem que ir para outro. E para sair desse, tem que ir para outro. É só ver, nesse caso da faculdade, você gosta de uma matéria. Mas para você fazer essa matéria, você tem que fazer também outra, porque está dentro do curso. Aí você tem que fazer outra, aí você tem que fazer outra, aí você tem que fazer outra. Aí você se formou, você se graduou em letras. Aí você tem que fazer uma pós. Aí depois da pós tem que fazer um mestrado. Aí depois do mestrado um doutorado. Depois do doutorado um pós-doutorado. E isso é simbolicamente o que o homem moderno entende por se aprofundar nos estudos, né? E aí, por assim dizer, aquele brilho, se houvesse uma espécie de linha, né, entre uma coisa e outra, aquele brilho inicial tinha te seduzido aqui, começa a pender cada vez mais para o lado da qualidade. Até que chega um momento no qual você não apenas morre quanto aos teus gostos, como você também fica sobrecarregado de coisas que você não quer estudar. Você se torna uma espécie de eruditos de coisas que não te interessam, né? E é claro, algo do gosto, algo da qualidade sempre fica. Só que não é normal que esse fator prevaleça, né? Porque o interesse e a curiosidade é o bem da vida interior, é o bem da vida intelectual, né? Tipo assim, o único motivo pelo qual você deve saber alguma coisa, a não ser que essa coisa tenha um motivo prático, é porque aquilo te encanta.
E se você perde essa referência do encanto, é como se a tua vida interior não tivesse mais um bem, não tivesse mais um fim, não tivesse mais um rumo. E aí você faz qualquer coisa, e fica um negócio disperso, né? E esse é o efeito atual dos acadêmicos que estudam qualquer porcaria, tipo assim. Não existe nenhuma questão, nenhuma pergunta profunda que eles estejam respondendo. Eles estão respondendo qualquer coisa, e, tipo, sei lá, com aquela pesquisa do cara analisando da mulher analisando a construção de perfil em piriguete, tipo, como é que alguém gasta anos estudando uma porcaria dessas? Não é só por, tipo, se é uma coisa baixa, nem nada. Mas tipo, qual que é o ponto afetivo, o apoio afetivo naquilo lá? Tipo, quem olha para uma questão assim realmente se encanta e fala, tipo, caramba, que coisa maravilhosa, eu quero gastar anos da minha vida estudando isso. É algo que não é capaz de segurar o nosso gosto, né? Só que em contrapartida, isso daqui também tem uma espécie de armadilha. Porque você fala, tipo, tá, eu nunca vou pender para cá, eu sempre vou ficar aqui. O que acontece? Se você tentar usar o critério da qualidade sempre, tipo assim, eu só vou ler um livro enquanto eu estou gostando dele, eu só vou investigar tal assunto, vou especular sobre tal questão enquanto estiver gostando dela, você vai ficar alternando toda vez, porque você vai andar um pouquinho e vai parar de gostar daquilo. Você vai se perguntar, tá, mas qual que é a outra coisa que eu gosto de estudar? Você vai descobrir essa outra coisa, você vai para outra, vai estudar um pouquinho, você vai parar também. Aí tá, mas qual que é a outra coisa que eu gosto de estudar? Aí você vai para outra, estuda um pouquinho e já vai parar também. E o critério da quantidade fica falho. E aí você cai no vício da curiositas de fato, né? Tipo assim, a sua vida intelectual, ela não é um negócio ascendente, né? Que roda em círculos, mas se eleva. Ela é um negócio rasteiro, né? Que você fica fazendo isso daqui, né? Tipo assim, você está gostando de estudar uma coisa, aí você se eleva um pouquinho nela, só que aí você para a coisa aqui e começa outra. Aí você se eleva um pouquinho, não gosta, para em outra. E você vai fazendo isso, chega uma hora que você volta aqui e já se esqueceu disso. Aí você vai fazer esse trajeto de novo. E nunca vai sair, nunca vai se levar. A máxima altura que você vai chegar é algo ainda muito próximo ao solo, né? E qual que é a solução disso? Tipo, beleza, esse é o problema. Como sanar essa treta, né? A solução é a seguinte. Primeiro na teoria e depois na prática. Na teoria, a grande sacada é você pegar esses dois grandes princípios, da quantidade e da qualidade, da curiosidade e da formação, do gosto e do acúmulo de informações no estudo, né? De algo informal e de algo formal, e fecundar um com o outro. Isso é. Você dar algo... Deixa eu ver aqui, né? Gosto e formação contínua. Você dar algo da continuidade da formação na investigação dos teus gostos. E você sempre buscar algo dos teus gostos na tua formação, né? É uma resposta um pouco simplória, mas que é a única possível e que tem implicações que não são nada simplórias e muito profundas. E que hoje em dia absolutamente todo mundo se ignora. Essa daqui, dá pra falar que eu usei a vermelha também? Essa daqui ainda é mais lembrada. Mas isso daqui, hoje em dia, é quase que completamente obliterado pelo pessoal que quer ter uma formação séria, né? Dizendo na prática, como é que essas coisas se realizam? Primeiro, quanto ao gosto, você encontrar o coração de todos os teus interesses, que é a questão de vida, né? Ou dizendo de modo mais vago, aqueles assuntos que te interessam realmente de modo profundo e que não é só tipo um interesse passageiro, mas que é realmente quase que uma espécie de rachadura interior que você tem, né? De aspiração profunda que você tem por responder certas perguntas e certas questões, né? Lembrando que a experiência fundamental para saber que a questão de vida existe
é aquela, né, de, tá, pensa numa pergunta que nos incomoda muito, por exemplo, existe vida fora da Terra ou não? Essa pergunta nos interessa. Tem um certo gosto, um certo interesse pra gente. Para umas pessoas mais, para outras pessoas menos, mas para um sujeito X, ela sempre vai ter um interesse, vai ter um gosto num grau tal, né? Aí você propõe outra pergunta, que é, por exemplo, existe vida depois da morte? Essa pergunta está acima da primeira. Parece que nos é mais importante saber se tem vida depois da morte do que saber se tem vida fora da Terra, né? Aí você propõe uma terceira, do tipo, o que é Deus? Que está acima ainda dessas três. E a coisa é, pensem em todas as perguntas que o português poderia formular, que a gente poderia escrever em português, né? Tipo assim, dá um número colossal de perguntas. Será que desse número colossal de perguntas não tem nenhuma que é superior a essa terceira? Provavelmente tem. Tem uma quarta que está acima ainda. E acima dessa quarta, será que não tem mais nenhuma? Sim, deve ter uma quinta. E uma sexta, e uma sétima, e uma oitava. E você vai subindo, e a pergunta é, o que é que existe no final dessa linha de perguntas que lhes são extremamente interessantes? Isso é, qual que é aquela pergunta que está no topo? A pergunta que mais te interessa e mais te incomoda do modo mais violento possível, né? Essa pergunta é a questão de vida. É a pergunta de vida, né? O ponto é, ela sempre é um pouco misteriosa, né? Mas é dela que vem todos os nossos interesses. Ela é como uma espécie de nascente do qual todos os fios derivam, né? E todos esses assuntos que aqui embaixo são do nosso interesse, se a gente os segue, a gente percebe que eles têm uma mesma nascente, uma mesma fonte, uma mesma foz, que é a questão de vida, né? Que a gente nunca vai encontrar de fato, mas que na medida em que a gente vai subindo pelos nossos interesses, até interesses nossos mais profundos e mais íntimos, a gente encontra questões que estão mais próximas a ela. E é com isso daqui que a gente tem que organizar a nossa vida intelectual. E aí, beleza, todo o teu estudo tem que ser programado com isso. Isso é, todo o estudo do sujeito tem que ser uma mobilização de materiais e de reflexões para responder à pergunta de vida, à questão de vida, né? A regra de estudos dele também é toda baseada em uns materiais para você estudar a questão de vida, né? E uma regra de estudos própria para isso, né? Você cria toda uma rotina de leituras e de assistir vídeo, etc., para conseguir consumir os materiais, para conseguir responder a questão de vida. Porque é só isso daqui que sacia. É só na resposta dessas questões que, de fato, você vai sentir aquela satisfação de caramba. Agora eu tenho o espírito intelectual correto, assim. De eu não estou apenas estudando o que os outros estão inventando, estão me propondo, mas eu como que criei os meus próprios problemas. Eu criei a minha área de atuação, a minha disciplina, por assim dizer, né? E é uma coisa tão minha que ela não me preenche por fora. As informações que eu vou juntando não ficam só na minha casca, mas elas realmente vão se tornando coisas cada vez mais íntimas, né? Até que chega uma hora que elas vão tocando de fato o coração do sujeito. E cada pequena resposta faz vibrar uma nota muito íntima, né? E bem, é como, simbolicamente, é como se acendesse uma luz e um calor aqui dentro, né? E aos poucos, isso vai irradiando para outras áreas da vida, né? Por exemplo, nas virtudes, no trato com o próximo, na vida espiritual também, que talvez seja a principal implicação. E é só aí que você de fato tem um sábio, né? Um sábio é alguém que conseguiu estar pelo menos rodeando de modo muito próximo a questão de vida no interior dele e que está acendendo cada vez mais isso, e aí a, entre aspas, luz e radiação que sai daqui é também percebido pelos outros. Exemplo prático disso, aforismos, aquelas frases pequenininhas, tipo, ditos de sábio, né? Como, por exemplo, o Caminho, o Suco e o Forja, né, de São José Maria. Tipo assim, você tem uma frase muito pequenininha, mas que parece que acerta na mosca, assim. Tipo assim. E ela não é simplesmente uma informação nova que você tem, um dito de sabedoria.
mas é realmente algo que brota do coração do sujeito, que quando você ouve, de certa forma, entra no teu também. Né? E por causa disso, porque a coisa foi feita no coração. E aqui, quanto tempo ainda tem, Hilário? Tá. E aqui entra o influxo que a formação pode ter sobre essa investigação, sobre esse processo. Que é o... Nossa, esse desenho tá estranho. Para ver, coisa feia. É o de... Bem, essa investigação não é um mar de rosas, né? Apesar de você sempre estar lidando com o teu interesse, você tem momentos de cansaço e tal. Né? E o ponto é, mesmo nos momentos de cansaço, você tem que continuar sempre na trilha do responder qual que é a tua questão de vida e dar uma resposta a ela. Só que a coisa é, você não continua por continuar como esse sujeito que faz a formação no modo cego faria. Mas você tem sempre um retorno ao passado, naquele momento no qual você discerniu a tua questão de vida e como que você volta para beber da força dela. Né? E você entende por que você está estudando cada coisa e como aquilo se relaciona com o projeto maior, por assim dizer. De tal forma aqui, é como se você tivesse um terreninho aqui, que são os teus estudos. Né? Você tem a nascente, na qual brota a água. Né? E quando você volta do teu estudo presente para o teu discernimento passado, você perguntando por que eu estou estudando isso e respondendo, é para responder a essa pergunta. Você como que cria um córrego que faz a vitalidade, a água, por assim dizer, da questão de vida, toda a força, toda a luz e o encanto dela, faz com que ela chegue ao seu terreninho. Né? E o fecunde, o fertilize, e aquele estudo também se torna interessante. Você passa todo o interesse da questão de vida para o teu estudo desinteressante atual. E com isso você faz a continuidade. Né? E com isso você continua lendo e estudando aquilo que você já tinha começado. Né? E do qual você já estava se desencantando. Mas existe também um segundo trajeto. Né? Que é de beleza, mas a coisa é a seguinte. Eu não consigo trabalhar com isso. Eu faço engenharia e quero me formar porque eu preciso sustentar minha família e tal, não tenho como só estudar aquilo que eu gosto. Beleza, perfeitamente compreensível. Ou, sei lá, eu tive que estudar marcenaria porque na minha empresa estavam precisando de serviço de marceneiro e foi uma demanda prática que a coisa teve. Beleza, não tem problema nenhum. E em coisas assim também tem como você santificar esses estudos, que é fazendo o processo contrário. Isso é, você não começa... Sujeito aqui. Beleza. Você não começa descobrindo um interesse muito íntimo teu. Não é isso. Você já começa com uma grade, por assim dizer, de matérias e de disciplinas que você vai ter que estudar e cursos que você vai ter que fazer nessa ordem específica. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E, tipo, um negócio extremamente rígido e é um saco. Não tem como você mudar, estavam te pedindo isso, você vai ter que fazer. Beleza, primeira coisa, não reclama. Você já vai ter que fazer um negócio. Né? Não tem como fugir. Se tiver como fugir, foge objetivamente, sem demora. Se não tiver, continua sem reclamar. Né? Reclamar só piora a situação. E tá. E aí o ponto é que você tem que fazer com que o teu gosto influencie a formação. Como é que você faz isso? Primeiro, nos momentos livres, tem que fazer isso daqui. Não tem como fugir disso daqui. Você vai ter que descobrir qual é a sua questão de vida também. Você vai ter que começar a mobilizar alguma coisa para responder ela. E você vai ter que criar uma regra de estudos para se aprofundar nela, independente se isso daqui está te enchendo o saco ou não. Tipo, sempre tem como fazer isso. Você cria uma disciplina de guerra e a parte das matérias da faculdade você também estuda as suas matérias próprias. Tipo, isso daqui precisa ficar claro. Sem isso daqui, tentar fazer qualquer estudo sem esse coração aqui é como você querer deixar um corpo de pé sem sangue. Né? Sem que a própria vida e a própria vitalidade dele corra nas veias. Né? E não tem como. Simplesmente não tem como. Então, a primeira coisa, descobrir isso daqui e avançar na resposta dela. E aí, beleza, como a gente disse, a questão de vida ela ramifica em questões menores,
E na medida em que você vai discernindo isso, você também vai discernindo questões que se relacionam com ela. E como que ramos de interesse menores que você tem, né? E que também entre si são hierarquizados. Por exemplo, essa primeira linha é quase que uma linha de coisinhas que eu acho interessantes. Isso daqui não. Isso aqui é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Isso daqui já é um negócio que eu realmente gosto de estudar de vez em quando. Isso daqui é um hobby que eu tenho. E eu, de fato, pratico um pouquinho, ainda que não de modo profissional. Isso daqui é um passatempo sério que você tem. Algum estudo um pouco mais sistemático que você faz, mas com o qual você não trabalha. E assim você vai subindo e você vai descobrindo níveis de outros interesses relacionados à questão de vida, que vão se tornando cada vez mais próximos a ela. E na medida em que você mapeia isso daqui, e você sabe o que você gosta, o que te interessa, o que não interessa, né? Durante cada matériazinha, por exemplo, você vai fazer isso daqui, é a matéria de, sei lá, existência dos materiais. Engenharia, né? Dentro da matéria de resistência dos materiais, você vai tentando associar aquelas coisas que estão sendo ditas de um modo acadêmico, e que de início soe frio, com as coisas que você de fato gosta. Assim, eu localizei nas coisas que o professor falou um interesse que de fato eu já tinha de tal, tal e tal coisa. Né? Não que você vai fazer isso de modo formalizado, de fato você vai ter uma listinha aqui que você vai comparando. Não, isso é uma coisa muito mais espontânea. Né? Normalmente... Oi? Tá. Normalmente, isso é muito natural e acontece quando o professor formula alguma coisa, a resposta a alguma coisa que você estava pensando. Isso ficou muito abstrato. É muito mais experimental, assim, tipo, o professor está explicando alguma coisa e está super chato, e aí ele fala alguma coisinha que você já tinha pensado. Tipo, se o professor de ética tá falando um negócio super chato, moral kantiana, não sei o quê, e aí ele vai e fala, mas desrespeitar os pais sempre traz mais problemas do que soluções. E aí, por algum motivo, você já tinha pensado isso antes, e aí dá um estalo. Tipo assim, é como se, por um momento, você encontrasse um ponto de contato entre a tua formação e o teu gosto. E aí acontece aquele efeito que a gente tinha colocado aqui, né, do riozinho. Algo do interesse, do gosto, passa para a formação. E você fala, tipo, caramba, isso é muito legal. E algo da vitalidade com qual você via a questão na tua especulação e no teu estudo pessoal passa também para o estudo acadêmico. E com o tempo, você tem a sugestão de que, esperamos que isso daqui seja as doutrinas, as verdades contidas em resistência dos materiais. E você achou o gosto e o interesse dessa verdade aqui. E aí vira essa sugestão de tipo, caramba, mas será que as outras coisas que eu estou aprendendo aqui e que me são extremamente desinteressantes também não podem ser vistas sob um ponto de vista mais positivo e mais rico se eu relacionar elas aos meus interesses íntimos? A resposta é que sim. E aí você começa a descobrir e a tentar descobrir pontos de vista mais ricos e mais interessantes para as outras verdades daquela mesma matéria. Né? E assim você como que ilumina o corpo todo de doutrinas e você de fato se interessa pela matéria, colhe mais efeitos e insere mais aquilo na tua vida interior. Né? Não é simplesmente a matéria da faculdade, mas é algo que realmente tem algo que ver e respondeu de certa forma questões da tua vida pessoal. Né? Eu falo da faculdade, mas isso daqui conta como qualquer cursinho online que você faça, aula ou professor que siga, sempre dá para aplicar uma coisa assim. Né? Você sempre tentar relacionar o que ele está passando de modo formal com aquilo que você se interessa de modo pessoal. E bem, haveriam muitas outras coisas para falar, mas eu acho que é basicamente essa a teoria da coisa. Basicamente isso que tem que ser feito. Só desligar a gravação aqui.